Monia, Senti, Monia, Ena Corona, Ena O, Ena Corona, Ena O. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Boa noite a todos vocês, queridos e queridas, que aceitaram estar aqui no programa da Aldeia. Mais um programa, mais uma reflexão, mais uma oportunidade de aprendizado para que a gente possa perceber quem nós somos e aquilo que nós deixamos até agora de aproveitar de oportunidade para que a nossa vida esteja melhor. Eu sei, porque eu também quero e você quer a tua melhoria. Todos nós queremos a paz, o equilíbrio, a harmonia, a felicidade, mas onde eu busco? Então nós vamos ver isso agora. Mas como hoje é segunda-feira, dia do sagrado, raio dourado, amor, sabedoria, dá uma fechadinha nos teus olhos. Você que está em companhia conosco. E se permita entrar em contato através do coração com as sagradas energias douradas do segundo raio, amor, sabedoria, pedindo aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância que possam derramar sobre todos nós que estamos em sintonia com o programa da Aldeia o pilar do raio dourado, amor, sabedoria, para que ele venha nos ajudar a manter o equilíbrio, a paz e a serenidade. Inspire profundamente e sinta o raio dourado te envolvendo, te trazendo toda a paz, serenidade e harmonia que todos nós merecemos ter. Aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale. Sei que tive outros nomes em outras épocas, e talvez tenha outros nomes, e talvez tenha um nome cósmico, mas o importante é que agora eu sou Irineu. E em cima do Irineu eu construo a minha história como você em cima da Maria, da Cida, da Joana, da Bete, ou do Celso, ou do João, ou do Carlos, ou do Zé, não importa. Nós construímos uma nova história. Cada nome tem um significado e ele ancora na gente a energia que a gente precisa. O nosso nome é um lembrete daquilo que eu vim fazer, para que a gente não esqueça. E a gente, eu, você, seres humanos, toda a humanidade, mais de 8 bilhões de pessoas que estamos aqui, vivemos enormes desafios, para encontrar o centro, a paz, a segurança. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar que agora, para não esquecer, no próximo dia 22 e 23, que é esse final de semana, se você quiser participar de um curso incrivelmente belo, cheio de espiritualidade e que vai reverberar na tua vida o resto da vida, curso de Reiki, nível 1, nível 2, Sistema Mikao Sui. Dr. Mikao Sui foi um professor japonês. Alguns dizem que é padre, mas não se confirma, né? Ele era um professor autodidata e numa meditação que ele viveu lá pelo ano de 2015, no Monte Kurama, lá no Japão, ele recebeu as informações sobre o Reiki. Uma energia de 100 mil anos ancorada no planeta que havia sido perdido talvez na Era Atlântida, devido ao mau uso da espiritualidade. Ele trouxe de novo. Então, o Reiki tem 4, 5, 6 tipos de Reiki. O mais importante, segundo a espiritualidade que me passou, é o tradicional do Dr. Mikao Sui. E esse Reiki que eu estou com essa energia comigo há 32 anos. Primeira iniciação de Reiki que eu recebi para depois, mais para frente, me tornar mestre, foi em 92. Fazem 32 anos que a energia do Reiki está comigo. E quando você faz a iniciação, o Reiki é ancorado em você pela espiritualidade. E o que acontece? As tuas mãos têm energia de cura de Reiki.
você tanto pode aplicar em você, como você pode aplicar nos outros. E vários terapeutas, várias pessoas usam o Reiki, inclusive profissionalmente, porque uma sessão de Reiki tem um determinado valor financeiro que pode ser cobrado naturalmente, porque você está usando o teu tempo para atender os outros. Então, dia 22 e 23, se você tiver interesse no site da Aldeia Rosa Dourada, só clica lá, ver curso de Reiki, curso lá, você manda um e-mail que nessa quarta-feira, depois da manhã, a gente está fechando a turma, ok, pessoal? Muito bem. Então, está dado o recado. O tema de hoje é a segurança, a insegurança, o controle. Eita mundinho que a gente vive, né? Eu nunca esqueço, mais ou menos deve ter sido no ano de 2009. 2009. Logo depois que a gente comprou o Recanto Rosa Dourada, eu e minha companheira daquele momento, nós somos chamados para estar com um grupo étnico muito poderoso no planeta. E nós somos convidados a estar numa associação que eles têm. Eu nunca tinha vivido isso. Muitos anos atrás, no meu tempo publicitário, tem uma empresa aqui no Brasil, nem sei se existe mais, chamada Ericsson. Parece que era sueca, se não me engano. A Ericsson, diante de um momento de um regime forte de ditadura dos militares no Brasil, eu estou falando na década de 70, final da década de 70, talvez 75, 76, quando a gente visitava a Ericsson, o sistema de segurança, devido a que eles fabricavam alguma coisa para o exército, ligado à comunicação, radiocomunicação, não importa, não lembro exatamente, também nunca soube. Você tinha uma vasculhação, eu inventei essa palavra agora, você era vasculhado na entrada, tirar muita fotografia, até digitais às vezes. Quando eu fui nesse clube, dessa associação, é vexamitório, sabe que é a palavra exata, né? É um vexame que você possa na porta. O medo que eles têm que alguém faça um atentado, o medo que eles têm que entre algum terrorista, o medo que eles têm que aconteça alguma coisa ruim, porque quem tem este medo tem algum motivo. Um ditado que diz assim, antigo do tempo da minha mãe, quem não deve não teme. E aí então, o controle era uma coisa absurda. Eu fiquei 5 minutos, eu tive vontade de ir embora, porque eu fui convidado para estar lá. E mesmo sendo convidado, eu tinha que passar por aquelas restrições de equipamentos passando no meu corpo, 2 ou 3 tipos de fotografia. Aí falava com as pessoas que tinham convidado, que estavam em um determinado anfiteatro lá, e depois pedia autorização para alguém, que provavelmente a pessoa visualizava a gente por câmera. Quem não deve não ter. Então, o controle, né? Controle é o ato, o efeito, segurar, né? Também ele pode ser sinônimo de confiança, garantia, firmeza, estabilidade e certeza. O controle das suas emoções, o controle das suas finanças. O controle tem valores. O controle da inflação. O controle do consumo de água. O controle do degelamento. O controle da poluição. Ele tem o seu valor. Só que não é esse controle que eu estou falando. Né? Eu estou falando de outro tipo de controle.
Aquele controle que tornou a vida humana pequena, que fez você, eu e todo mundo nos sentirmos no subnitrato do pó de traque. Nos fizeram sentir pequenos, porque tem alguém que tem o poder, que sabe mais do que eu, que manda, que entende tudo e administra sempre a vida como tem sido há milhares de anos, em prol do seu próprio benefício. Lamento o que eu vou falar. Olhe a política no Brasil. Os nossos queridos e amados políticos que nós votamos, às vezes, inconscientemente, pelo que eu entendo, olha, eu posso estar errado, a minha opinião, ela vale para mim só, mas na minha visão, pelo que eu entendo, a grande maioria, infelizmente, e uma pequena minoria, felizmente, a pequena minoria serve aos interesses do povo e da nação. A grande maioria dos políticos serve a grupos. Grupos. Alguns dizem que tem até facção criminosa. Outro, grupos de determinados segmentos da sociedade, que vai da indústria, que vai da agricultura, que vai da pecuária. Então veja, esse processo todo provocou na nossa cabecinha uma grande confusão. E aí então nós entramos num sistema de profunda insegurança, porque o medo é lardeado, o medo é propagado, o medo é difundido. O medo do assalto, do roubo do celular, que é o que mais os canais de televisão e os jornais falam. Normalmente não propagam as coisas boas que foram feitas, as ações generosas de tanta gente que está aqui do nosso lado. Eles propagam e criam a situação do bandido. Olha o que aconteceu essa semana no Brasil. Parece que alguém lá na Câmara aceitou dar andamento a um projeto feito por entidades religiosas, acredito eu, pelo que eu li, sobre criminalização do aborto, onde a Constituição da República Federativa do Brasil diz que qualquer mulher que esteja grávida e que existe um risco de perder a vida por causa da gravidez, ou ela foi vítima de estupro, existe a legislação que permite o aborto. Eu, pessoalmente, na minha visão espiritual, eu sou contra o aborto. A palavra lirineu que eu me sinto no coração. Mas existe uma lei que dá ressalva a duas situações. Entendo que cada um que tem a oportunidade de estar aqui e engravida dentro do ventre de uma mulher, tem alguma coisa a fazer. Porque eu, que teve a segunda formação de terapia, depois que eu me formei psicólogo, a primeira foi psicodrama, depois eu estudei 2 anos do INTVP, Terapias Regressivas a Vivências Passadas, eu tenho plena convicção que a vida uterina já ocorre a partir de 5 horas em média depois da relação sexual. Quando o espermatozoide está entrando no óvulo para formar a célula ovo que ele consegue penetrar, ali é feita a ligação molecular pelos engenheiros cósmicos siderais, geneticistas, olha que bonita essa palavra, geneticistas espirituais. E ali já começa a vida. Porém, existe uma lei. E então, o que se falou, o que se brigou, o que você está tentando fazer. Então, olha só os enganos que existem na sociedade. Aqueles que querem aprovar essa lei vão criminalizar o aborto, mesmo nessas duas circunstâncias, como um crime de assassinato. Sendo, de repente, uma menina, uma mulher,
pegar 30 anos porque matou um feto. E o estuprador pega no máximo 10. Só isso. Eu não vou falar mais nada. Olha a incoerência da política, dos interesses dos jogos de manipulação. Toda tentativa de ter controle. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho a minha opinião contrária ao aborto, porque eu entendo que a vida é um patrimônio divino e o ser humano não pode dispor dela. Mas existe uma legislação. Agora, não entendo que não se está fazendo essa lei ou tentando aprovar essa lei por um benefício. O que está por trás disso é alguma coisa que deveria ser olhada um pouquinho mais profundamente. As pessoas que estão por trás fazendo um carnaval, tentando desviar a consciência das pessoas para outros importantes e reais problemas. Então veja, todos nós, eu, você e aqueles que nós não conhecemos, estão tentando ter segurança. A segurança, sim. A segurança, ela tem vários significados e vai depender do contexto. Nós temos na aldeia até alguém chamado Segurança, o querido Alê, né? O Alê Segurança, nosso companheiro, que a gente brinca que ele é o segurança, porque quando ele fez o curso, ele sentava sempre na porta, então eu comecei a brincar que ele estava tomando conta da segurança e ficou Alê Segurança, né, Alê? Se você estiver ouvindo, um abraço para você, querida. Então, segurança, de uma maneira geral, a gente pode entender como um conjunto de medidas visando a proteção de possíveis riscos, acidentes, perigos, perda de pessoas ou coisas. A segurança também é relacionada a um processo de continuidade, a segurança da vida, a segurança da minha prole para que o meu nome e a minha casta continue existindo. E a segurança está inserida num conjunto de convenções sociais. Nossa, é tão grande o termo da insegurança que existe na sociedade e que você e eu buscamos segurança. A segurança de uma boa aposentadoria, a segurança, no meu caso, de uma proteção na velhice. Talvez você que é mais jovem não pense isso, mas eu já penso. Não sei quanto tempo eu vou continuar a trabalhar e não sei quanto tempo eu vou continuar. Como é que vai ser? Né? Então, a gente tem que ter algum nível de segurança e se você puder fazer uma previdência, uma poupança, para não depender dos outros. Mas, aí vai no conceito de cada um, de cada família, de cada cultura. Mas então, veja, o desejo da segurança faz que ela seja ativada, a busca por ela, porque nós temos insegurança. O principal motivo que nos traz segurança, no meu ponto de vista, que pode estar errado, é a morte. O medo de morrer. O medo nos traz muita insegurança. Aí vem o medo de perder um afeto, o medo de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de não ser aprovado, o medo de não ser acolhido. Para muitas pessoas, o medo de envelhecer. E para tantas, o medo de perder a beleza. Então veja, a insegurança é um sentimento ou um mal-estar que bate dentro da gente, de repente. Ele pode trazer nervosismo, mau humor. E ele também pode ser desencadeado por alguma percepção que eu tenha do conjunto, de que eu me sinta vulnerável e que eu faça às vezes uma leitura errada. Quantas vezes o psicoterapeuta Irineu, que está aqui 33 anos sentado em outras poltronas, escuta histórias. Ai, mas eu estou tão preocupado com isso e aquilo. Aquilo e isso nunca aconteceu. Na maioria das pessoas, mas as pessoas entram na sua insegurança
com medo de que a vida traz alguma coisa. E a insegurança nos mostra também a nossa incapacidade de lidar com a realidade. Se você é muito inseguro, insegura, você não consegue lidar com a realidade. Você queria que a vida tivesse uma determinada realidade para te dar segurança, que mamãe e papai fosse a família doriana, ou que o seu bem-eu, os seus filhos, ou o seu trabalho fosse uma coisa que você tivesse total aceitação. E tudo funcionasse nos trinques, como falava alguém, que eu não sei quem é. Porém, quando tudo está funcionando no trinque, existe quase que uma paralisação. O desafio da circunstância da vida na matéria está no contraste das oposições. A luz e a sombra, o bem e o mal, o dia e a noite. Brincando, né? O Palmeiras e o Corinthians. Brincando, né? O Lula e o Bolsonaro. Brincando, né? Alegria e tristeza. A insegurança, ela promove, como eu vou falar assim, é como se eu tivesse uma instabilidade ou algo que está ligado a uma ameaça à autoimagem do meu ego. Eu escuto pessoas há muitos anos, 3 décadas e um pouquinho. Eu não vou naquele baile, naquela festa, porque eu tô gorda ou gordo, mas mais com mulher. Mas por quê? Porque todo mundo vai me ver gordo, eu não quero que ninguém me veja. Eu tenho medo de espírito. Eu não consigo ficar sozinho em casa. Eu tenho medo de escuro. A insegurança de eu estar sozinho em casa, a insegurança de repente ter um espírito, o que eu vou fazer? Quantas mais? Perder o emprego. Então veja. O ser humano entrou numa grande armadilha. E está na hora de a gente aprender a sair dessa armadilha. Toda a sociedade humana, meu querido, pensa na palavra controle. Você sabe o que é controle? É o ato de controlar ou possuir domínio sobre algo ou alguém. Existem algumas consciências no planeta Terra, em corpos humanos igual a mim e você, que estão ligadas a determinadas consciências do astral inferior, que exerce o total controle sobre a vida humana. E você não fica sabendo. Por que ele não fica sabendo? Porque ele insere na sociedade valores escondidos. Eles lançam uma moda, de repente, de alguma diversão. Eles lançam uma moda, de repente, de usar determinado objeto. Eles vão lançando uma moda para que crie contraste e polêmica e você se distraia. A mídia em si, ela faz isso conosco. A mídia nos distrai. Por quê? O que ocorre? Porque a mídia nos distrai. Porque a mídia é totalmente comandada por essa energia. Aquela energia que tira você do teu amor. Aquela energia que te deixa frágil. Aquela energia que te deixa preocupado com a vida, com a inflação, com o trabalho, com a chuva, com o frio, com o degelo, com a falta de água, com uma possível catástrofe que muitos anunciam no planeta. E nós estamos aqui no meio dessa história toda. Quantas outras? Daria para falar horas sobre esse processo da segurança, a insegurança e o controle. A coisa ou a situação que tem que ser olhada não é a segurança, a insegurança e o controle.
Ele está aí na sociedade, eu e todos vocês, ou todos vocês e eu, ou nós, somos vítima dele. Eu ouvi essa semana uma carta psicografada por um ex-presidente da República do Brasil. Um presidente dos últimos 30 anos. E ele falava assim: quando eu desencarnei, a minha consciência começou a me cobrar. Eu podia ter criado instrumentos para tratar mais das crianças desamparadas que passam fome. Eu podia ter criado instrumentos para que aquele que não tem condição tivesse uma farmácia popular e mais remédio. Eu poderia criar tantos instrumentos para favorecer as leis de uma sociedade mais justa e igualitária. E eu desviei as verbas da saúde e educação por coisas que davam prestígio. Então eu não cumpri o mandato que eu assumi como presidente, de trabalhar para o Brasil. Eu trabalhei para sistemas e grupos. E hoje estou profundamente arrependido por aquilo que eu fiz. Quando você está no poder, o sistema vem até você. E ele vai tentar ou te seduzir, ou te obrigar, ou até te chantagear, para que você mantenha a sustentação do sistema. Então veja, minha querida, meu querido, isso existe. E nós, em algum momento, se hoje já não estamos mais no sistema, maravilha, nós já estivemos. Das pessoas que eu convivo no trabalho de consultório, eu não encontrei um único que não tivesse implante, inclusive eu. Sábado agora, eu descobri que ainda tenho 34 ou 35 implantes. De uma época do Egito, no tempo dos faraós, de mais ou menos 4.250 anos, que eu vivi lá. Sendo que muitos colegas, irmãos da aldeia, viveram. Depois eu vou passar para vocês a orientação que eu tive no andar de cima, pessoal da aldeia. 34, 35 implantes para serem limpados. Por que eu tinha implante? Porque em algum momento a minha consciência aceitou o comando e o controle. Eu fiz parte desse processo de vida e toda a humanidade. Não pensa que sou só eu. Você também. E a gente fragilmente se entregava àqueles que tinham poder, e os implantes eram colocados pelo povo das estrelas que não são da luz. Aqueles que vinham manipular a sociedade para atingir determinados objetivos de manipulação e ter domínio sobre o planeta Terra, como uma base militar de alguma conquista maior nesse cosmos. A nossa história. Mas existe um bem maior agora em cima de tudo isso que a gente tem que colocar. Eu posso agora tomar uma decisão de não aceitar tanto a insegurança e o controle que ainda tentam fazer sobre mim. Como? Bom, o que mantém a insegurança e o controle sobre você? Você refletir, você é grandinho, tá vendo? Tem um monte de gente grandinha, tudo acima de 1,60 m, né? Tem uma outra que é mais pequenininha, mas tudo grandinho. Por que eu tenho insegurança e controle? Porque eu estou dominado pelo medo. E eu não olho para o medo. Por que eu não olho para o medo? Porque eu não confio em Deus. Deus, nesse conceito do medo que está dentro de mim, jamais vai me proteger. Deus deve ser um josta ou um injusto. Então eu confio no medo. Confio no medo. Às vezes eu confio na palavra de um político, de um pastor, de repente de um terapeuta ou de um médico.
mas eu não confio em mim. Eu não me acho como um ser divino, eu sou um Jócer de pessoa. Sabe o que é? Eu tenho tanta coisa, eu tenho tantos pensamentos negativos, porque se de repente eu não fiz a leitura, que grande parte desses pensamentos pode ser de memórias machucadas da infância ou memórias de vidas passadas que estão aí para ser curadas. E as religiões me colocam como um pecador porque eu tenho determinados pensamentos negativos. Ou então, a pior, é o capeta, é Satanás que está atrás de mim. Então, uma pessoa que é satânica como eu, como é que pode ter a benesse de se sentir seguro? O mundo é muito complicado. Eu posso ser assaltado não pelo ladrãozinho com revólver, ou de bicicleta, ou, sei lá, arma mais poderosa. Eu posso ser assaltado pelo capeta que me pega, que me invade, e que me joga nos mármores do inferno, como falava a novela, no chão, lembra? Então, minhas queridas, meus queridos, eu estou diante de uma situação que se torna um dilema. E eu posso voltar para um lado novo. Qual o lado novo que eu posso voltar? O lado que me traz a segurança. Mas se eu sinto medo, eu não conheço as minhas emoções. Eu não entro em contato com as minhas emoções, porque é desagradável olhar para mim, é meio esquisito ter que se olhar, eu prefiro passar por cima, eu não quero ver o que me incomoda, eu não estou interessado em olhar meu som, eu quero viver uma vida de distração, eu quero beber minha cervejinha, eu quero comer meu churrasco, eu quero pegar minhas menininhas, ou ficar com os menininhos legal, gostoso e sarado. Eu preciso ir naquela balada. Eu preciso, alguns, infelizmente, ter um amante ou uma amante. Claro, se eu não busco ter um valor de ética no meu coração, eu estou vulnerável. E a vulnerabilidade faz com que eu não tenha fé em mim. E a vulnerabilidade me faz ficar dependente de alguém. Quem é esse alguém? Pode ser família, pode ser uma instituição como uma religião, pode ser alguém que eu elejo como meu mestre, meu guru, pode ser a própria coisa ruim. E tem coisa ruim, mas não da maneira que fala, né? Tem determinadas consciências que estão compactuadas com as energias negativas. E aí o que ocorre? Enquanto eu não tomo essa atitude, e quando eu não tenho segurança, eu estou com insegurança. Olha que coisa interessante. Quando eu não estou com a segurança, eu tenho insegurança. Aí eu busco o controle. Aí o controle de uma personalidade rígida, que não sai da linha do trem, que tem medo de perder o trem, né? Aí de repente o trem passa em cima. Que não abre mão dos seus conteúdos e conceitos para se sentir inteiro, seguro, protegido e deixa de evoluir e viver a experiência da vida. Minha querida, meu querido, o momento que nós estamos é de imitar o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, num determinado momento, segundo dizem, no dia 7 de setembro, às margens do Riacho de Ipiranga, que aqui do lado da minha casa, eu estou mais ou menos 1.200 metros, de onde Dom Pedro teria dado o grito, se for verdade, que pode ser que não, mas não pode, né? Pegando o que está no livro de história. Ele pegou a espada e falou assim, pelo menos recentemente naquele filme Independência ou Morte, o Tarcísio Meira, que foi o ator fantástico, já desencarnou há pouco tempo, pegou a espada e falou independência ou morte. Está na hora de eu dar o meu grito de independência ou morte. Veja,
Quando eu fico inseguro, eu tento entrar no controle. E eu vou buscar o quê? Fora de mim alguma possibilidade. E por que eu não tenho essa possibilidade dentro de mim? De me sentir seguro pelo amor divino que está no meu coração e na minha parceria com Deus. Por que eu tenho que bater na porta de alguém? Por que de repente alguns se associam até políticos? Alguns se associam a religiões. Alguns se associam a valores da matéria de buscar ter fortunas, juntando ouro, dinheiro e tantas outras coisas. Por que eu faço isso? Não tenho confiança em mim. Não creio na fonte chamada Deus, na misericórdia divina. E acho que todo ser humano deve ser ruim. Inclusive, talvez é possível que eu olhe o ser humano como se fosse uma casta. São vários tipos de ser humano. E às vezes até de raça, conforme a cor da pele, ou a cultura, ou o valor do dinheiro que a pessoa tem ou deixa de ter. Enquanto eu não olhar a vida humana como a única família humana e espiritual, enquanto eu não olhar a vida humana que somos todos irmãos, oriundos da mesma fonte, que foi dividido em vários segmentos. Imagine um carro, você tem o banco, os pneus, né? Você tem o câmbio, você tem o limpador de para-brisa, você tem o vidro, a porta, e vou falar mais 40 coisas do carro, não precisa. Então, o carro todo o conjunto disso e das peças faz um automóvel. A vida do pai, fonte, mãe, é como se fosse um automóvel. São muitas peças que somos nós. Todas são importantes. São muitas raças, muitas etnias, muitos conceitos, muitos valores. E o ser humano, então, através da sua criatividade, vai criando coisas. Algumas coisas não são adequadas, outras são maravilhosas. Agora, quando eu entendo o conceito da generosidade e da compaixão, eu entendo o conceito que eu sou amado pela fonte, por isso que eu tenho que encontrar o amor que ele me deixou dentro do coração e que eu fujo o tempo inteiro, porque esse controle da mandala, esse controle que me gera insegurança, fez com que eu fugisse do divino que está em mim. Está na hora, minha linda, meu lindo, de eu resgatar o divino. Está na hora de eu ser quem eu sou. Uma fonte do amor divino, vivendo uma experiência evolutiva para que eu atinja a compreensão e termine a minha jornada de encarnação na Terra. Tudo depende da minha escolha. Tudo depende do meu propósito. Tudo depende de como eu faço as minhas escolhas e eu coloco a minha intenção. Boa sorte e que você faça as boas escolhas e aprenda a lidar e fugir do controle planetário. Meu querido, minha querida, dia 29 agora tem o programa o Ritual da Ayahuasca, ainda tem vagas abertas. E nesse próximo domingo, dia 22 e 23, Reiki nível 1, nível 2, Sistema Mikao Sui. É uma energia fantástica, importante. Você faz uma iniciação. É um trabalho de alta espiritualidade. Todo mundo se emociona, vive um dia especial. Sábado e domingo agora. Se você tiver interesse em ter essa energia fantástica de cura nas suas mãos, que vai durar para sempre, o Reiki não desgasta. Olha no site da aldeia, aldeiarosodorada.org. Olha lá e veja e manda um e-mail para fazer sua inscrição. Nós fechamos nessa quarta-feira as nossas inscrições. E na quinta-feira, se você quiser estar conosco, no bairro do Ipiranga, participar de uma roda de cura ao vivo, a qual a Mariana fará a roda, vai ser fantástica. Venha conosco. Agradeço o seu carinho, a sua presença, tudo aquilo, a sua parceria. Desejo a você uma semana de luz e paz. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.